A conversa entre o presidente Lula e Donald Trump reforçou a expectativa do Itamaraty por uma solução ao tarifaço. Para repercutir este telefonema entre os dois líderes, conversa agora com o Celso Figueiredo, sócio do BPP e também doutor em Direito Internacional. Uma ótima tarde a você, Celso. Que prazer tê-lo por aqui, meu caro. O presidente Lula está, talvez, entusiasmado, dizendo que daqui a pouquinho podemos ter uma nova lista de exceções. É o que dá a entender essa reaproximação entre os países? Gabriel, boa tarde. Um prazer estar aqui contigo. Eu entendo que sim, eu acho que a gente tem que trabalhar com otimismo agora. É a primeira vez que a gente está num cenário em que o governo brasileiro, na pessoa do próprio presidente, Lula, trata diretamente com o presidente Trump. Isso é algo que se cobrava muito do governo brasileiro, né? Ter uma tomada de iniciativa para ter uma aproximação, para de alguma forma se conseguir reverter, né, no início todas as ameaças do governo Trump e depois as tarifas que foram concretizadas, né, o aumento tarifário para diversos produtos brasileiros. Então a gente trabalha numa situação de otimismo, não só pela ligação, tá, Gabriel? Mas eu acho também que a gente já teve uma sinalização muito positiva do próprio presidente Trump, quando ele já excetuou, né, da tarifa adicional de 10% e depois dos 40%, produtos que são chaves para a pauta exportadora brasileira, como o café e como a carne bovina, e como também peças de aeronaves e outros maquinários relevantes para o setor de aeronaves. Então a gente já tem uma sinalização positiva nesse sentido, né? Ou seja, um movimento, perceba que foi um movimento do lado dos Estados Unidos de retirar, né, de imediato a sobretaxa nesses produtos-chave, sem que a gente tivesse ainda que trazer algum tipo, né, de medida recíproca do lado brasileiro. Mas a gente sabe que as conversas elas tendem a se aprofundar e a partir daí, obviamente, existe, né, uma pauta que o governo americano vai querer perpassar junto com o governo brasileiro, mas concordo contigo, as notícias são boas, a gente tem que tratar com otimismo agora, já que temos um diálogo, um canal direto entre os dois governos e entre os dois presidentes. Há menos pressão para cedermos, na tua avaliação, já que você fala que essas pautas prioritárias do governo americano, entre elas terras raras, entre elas também uma menor regulamentação, uma regulamentação mais clara talvez para big techs e também a questão do etanol, que já foram temas discutidos anteriormente, vão eventualmente ganhar força? Como que a gente consegue dividir essas coisas? E claro, qual que é dessas pautas americanas que lhe parece mais evidente ser talvez inevitável o Brasil ceder para conquistar esses recursos? Eu creio que quando a gente fala de Big Tech, a gente tem vamos dizer, uma necessidade muito atual, muito constante ali por parte do próprio empresariado americano junto com o seu governo, né? E a gente sabe também que as terras raras, elas são um elemento chave para o desenvolvimento de novas tecnologias, para a produção de semicondutores, né, para essa virada tecnológica da inteligência artificial, que está aliada, inclusive, a essa questão, né, de instalação de data centers, que são um dos alvos aí também das Big Techs para com o Brasil. Então, a gente tem toda uma discussão que ela ainda precisa amadurecer. Eu entendo que, do ponto de vista de celeridade nas negociações, a gente ganha um fôlego. A gente ganha um fôlego, assim, para pautar essas questões com mais tranquilidade, com mais serenidade e, obviamente, levando os interesses brasileiros também em primeiro plano, né? A gente sabe que do lado dos Estados Unidos existe um contraponto muito forte, né? E aí o Brasil consegue jogar isso muito bem, né? Que é justamente também a ascensão da China como uma potência do ponto de vista de tecnologia, de inteligência artificial, né? E justamente da exploração desses minerais raros, que eu acho que é algo que a gente tem que ter atenção para contrabalancear justamente nesse novo momento de negociação. Com relação ao etanol especificamente, eu creio que a gente vai ter talvez uma pressão mais forte do lado americano, que já não é de hoje, não é um tema novo, né, que já vem de alguns anos, e eu entendo que o governo brasileiro aí ele vai ter que trazer, né, uma situação muito específica, talvez negociar uma cota, talvez negociar uma redução tarifária, mas assim, eu creio que a gente ganha um fôlego
sendo que talvez o etanol a gente tenha uma possibilidade desse tema vir à tona um pouco mais cedo. Perfeito. E aí, por exemplo, essa integração, como você avalia esse novo elemento no debate entre Brasil e Estados Unidos, que é a integração da pauta de segurança pública, de combate ao crime organizado? Nós tivemos isso pela primeira vez sendo verbalizado pelo ministro da Fazenda na semana passada, depois de uma operação que desarticulou um esquema de lavagem de dinheiro. Segundo o ministro, há várias evidências e o Ministério, a Receita Federal e a Polícia Federal estão monitorando estes desvios, dizendo que dinheiro vai aos Estados Unidos, utiliza fundos de investimento para lavagem deste dinheiro, deste recurso e volta posteriormente ao Brasil, falando em tráfico de armas. Então temos uma pauta que agora entra nas discussões, foi pedida especificamente por Fernando Haddad para ser incluída no debate e é elemento novo. A gente não falava sobre isso há 3 meses atrás. Eu acho que tem uma questão aqui muito interessante. A gente talvez está matando 2 coelhos aqui com uma cajadada só. Por quê? Porque ao mesmo tempo que os Estados Unidos trouxe esse tema à tona, querendo classificar aí as organizações criminosas do Brasil, né, como organizações terroristas, a gente também está aproveitando dessa discussão para mudar um pouco o foco. Por quê? Porque as organizações criminosas no Brasil, de fato, já estão se utilizando de um arcabouço legítimo e legal, né, de todo o sistema financeiro que perpassa, inclusive, pelo próprio controle do Departamento de Tesouro americano. A gente percebe, por exemplo, que a OFAC, que é o órgão que traz sanções financeiras a países e pessoas, sendo inclusive o ministro Alexandre de Moraes uma das pessoas sancionadas hoje em dia, ela também faz esse monitoramento do ponto de vista de movimentações financeiras. E a gente pode trazer esse debate, né, do combate a organizações criminosas aqui no Brasil, do ponto de vista do financeiro, da movimentação financeira, da lavagem de dinheiro, de movimentos de capitais, né, ilícitos que perpassam pelo sistema financeiro americano, com o próprio apoio dos Estados Unidos. Então a gente muda um pouco o foco da questão de uma guerra ao terrorismo que não nos interessa, né, do ponto de vista prático. A gente quanto mais se traz um tema de guerra ao terrorismo ao Brasil, menos a gente consegue combater a raiz do problema, que é justamente a forma como que as organizações criminosas elas vêm se fortalecendo do ponto de vista financeiro. E do ponto de vista financeiro, acho que os Estados Unidos eles conseguem ser um importante aliado no combate ao crime organizado no Brasil. Perfeito. Então, na tua avaliação, só para a gente passar o pente nessa história, o governo conseguiu acertar na estratégia? A gente está melhor do que há meses atrás e talvez nos encaminhando para uma solução que seja benéfica para o país, apesar de tantas pressões tarifárias que estão batendo em alguns setores, como é o caso da indústria e também o setor de agronegócio para algumas culturas. Estamos melhor do que meses atrás, assim, com certeza. Temos muito caminho pela frente ainda, porque a gente ainda tem setores estratégicos, como setores de manufaturados, de maquinários, de bens de capital, que são ainda exportados para os Estados Unidos e estão sofrendo do tarifaço. Temos o setor também eólico, que exporta aerogeradores, partes e peças, também estão sendo sobretaxados, né? Então, a gente tem caminhos importantes aí para serem traçados nos próximos meses, mas já avançamos. Então, a notícia é boa, a perspectiva é boa, o desafio ainda é grande. E temos ainda uma situação que eu gosto sempre de chamar a atenção aqui, Gabriel, que é que a gente tem que prestar muita atenção que, além do tarifaço, a gente tem medidas paralelas, né, que estão sendo levadas à tona ali pelo governo americano. Temos uma investigação da Seção 301, que é muito relevante também, toca do ponto de vista tarifário, do ponto de vista de combate ao crime organizado, do ponto de vista do comércio de etanol. A gente tem uma seção 232 ainda aplicada contra o aço e o alumínio, e a gente tem uma outra seção 232 recentemente aberta também contra o setor de energia eólica, né, de aerogeradores. Então, assim, resolvido o tarifaço, ainda temos problemas a resolver, o caminho é longo, mas concordo contigo, a gente está numa boa perspectiva agora, porque a gente ainda não teve que ceder nada e conseguimos avançar no diálogo, avançar nas negociações, né, e começar a pautar as discussões. Porque antes a gente não estava pautando, agora a gente está pautando as discussões do ponto de vista tarifário e, como você muito bem colocou, também do ponto de vista de combate ao crime organizado. Perfeito. Celso Figueiredo, sempre bem-vindo aqui à nossa programação, meu cara. Agradeço pela entrevista, por ter aceito o nosso convite. Lhe desejo
Uma ótima tarde, um bom trabalho. Ótima tarde também, Gabriel. Muito obrigado. Agradecer, até a próxima.